Graças a Deus, juntos também com o pessoal que está à distância, pelo Face da Seara. Vamos começando mais um dia de atividades na casa. Lembrando que nós também temos encontros de estudo. O nosso evangelho às segundas-feiras, às 8 horas da noite. A casa abre às 7 para os passes. E agora nós temos, junto com o evangelho, a evangelização infantil, tá bem? Nós temos os estudos de terça-feira, de quarta-feira. Tá? Terça e quarta à noite, mas também temos quarta-feira à tarde, para aqueles que não gostam de sair à noite. E muitos deles também estão sendo repassados através do nosso Face. Tá bem? E a desobsessão de quarta-feira à noite. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Disse de todo enviado de Deus, com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer profecias. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhe cuspiam no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza, dizem quem foi que te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão de futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertência aos homens. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade do profeta. Na sequência desse estudo, desse capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, ainda fala sobre os prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos. Quer dizer, aquilo que a gente chama de milagre, de efeito, de fenômeno, até então não era tão justificável. Muitas vezes a nossa ciência convencional não conseguia alcançar as causas desses fenômenos. Com alguns estudos da paranormalidade, da parapsicologia, muitas coisas foram sendo entendidas. O próprio Espiritismo nos trouxe bastante pesquisas. Mas a grande questão é a questão moralizadora, educativa, né? Vejam que a gente teve várias reformas religiosas ao longo do tempo. Jesus ele era judeu na época, ele não era católico, ele não tinha o cristianismo ainda, né? Foi através da vivência dele que se formou esse conceito, né? O catolicismo é uma vertente do cristianismo, mas quantas outras, né? A gente teve a reforma protestante com Lutero, com Calvin, né? E isso trouxe a linhagem evangélica. As próprias linhagens do judaísmo, depois de tempos, veio também uma reforma e veio os nossos irmãos muçulmanos, né? E outras linhagens religiosas. E todos esses, de alguma forma, tentaram instruir o seu povo. Tentaram trazer manifestações do conhecimento com a vida de relação. O que é a vida de relação? É a vida que está dentro do meu psiquismo e o que eu tenho que lidar com o outro. E essa vida de relação é o que está dentro do meu psiquismo e a minha espiritualidade, minha ancestralidade. Então, ancestralidade, para nós, não é só a árvore genealógica, né? Os nossos antepassados biológicos, mas o nosso antepassado espiritual. De onde nós viemos? Qual é a proposta de vida? Por que tem pessoas que sofrem mais e outras sofrem menos? Né? Porque tem gente que tem saúde e não tem nenhum tipo de cautela com a sua saúde, né? E outros que são muito cuidadosos estão sempre ponto e vírgula, né? Estão sempre tendo que lutar um pouco mais. Então, a missão de Jesus é uma missão de profeta, mas não no intuito de prever o futuro. É um intuito de ser um educador. Ele veio educar os instintos que a gente ainda carrega.
Todos nós ainda temos esse conceito de sombra internalizado no nosso jeito de sentir as coisas, de entender as coisas. E isso nos adoece muito. E isso prejudica. Só que a gente hoje estuda um princípio de doença muito maior se é que eu tenho sintomas orgânicos. Né? Tem pessoas com um organismo extremamente debilitado, mas extremamente saudáveis mentalmente. São pessoas que já têm uma autodisciplina moral tão edificada que ela passa pela dor, mas ela não é a dor. Ela passa pelo problema difícil, mas ela não é aquilo, ela não se mistura com aquilo que ela está passando. Muitos de nós que ainda estamos nesse processo de amadurecimento moral, a gente às vezes tem uma unha encravada e fica uma tragédia a nossa vida. A gente dá uma dimensão, tudo fica grande. Por que a gente faz isso? Por que todo enfrentamento que a gente tem uma tendência a aumentar o problema? É como se a gente estivesse sempre em ansiedade, né? Porque a ansiedade, embora seja uma resposta fisiológica que todo ser humano tem, inclusive os animais, uma resposta de defesa, né? Essa ansiedade se tornou patológica. Parece que a gente tem que se prevenir de tudo, né? A gente cuida no estado adoecido como a ansiedade, como se fosse prudência, como se nós estivéssemos prudentes. Não estamos prudentes, nós estamos neuróticos, amedrontados com a vida. E isso não é bom. Por isso que a gente precisa buscar leituras edificantes. A gente precisa alimentar o nosso espírito de boas palavras, de bons conceitos, de bons estudos. Né? Porque é muito mais fácil eu ficar amedrontada pelo meio que a gente vive, pelas informações que estão no noticiário, né? Do que realmente entender qual é o meu percurso aqui na Terra. Vocês me desculpem a repetição? Pode ser que algum de nós aqui não seja brasileiro, né? Veio para o Brasil. Né? Mas vamos pensar que nós todos somos brasileiros, e pelo que eu estou vendo as gerações aqui, é bem capaz da gente dizer assim, desde que eu nasci, o Brasil vive em crise. Estou mentindo? Por quê? Porque é um lugar ruim? Não, é um desafio coletivo. Não é um lugar ruim. Pelo contrário, é um lugar maravilhoso. Né? Só que a gente está aqui realmente num lugar de desafio. A gente precisa ser desafiado para sair do lugar comum. Veja que o ser humano ele tem uma tendência muito grande a ficar na preguiça. Muito grande. Pega um livro, às vezes de um texto que você não está familiarizado. Começa a ler, dá sono. Faz sopa de letrinha nos nossos olhos, não é assim? E aí o que a gente faz? Abandona a leitura. Vai falar com alguém que tem uma intelectualidade diferente, a gente não entende lé com cré que ele está falando. A gente já abstrai, já não consegue nem mais prestar atenção. Então, tudo aquilo que é desafiante, que não está ainda conhecido, o ser humano, ao invés de ir, ele recua. Somos nós, né? E é importante que a gente se desafie. É importante que a gente saia do lugar de conforto. Né? Por isso, fé não é facilidade. Desenvolvimento da fé, seja ela qual for, porque toda fé é útil, não é para que a nossa vida fique fácil. Por favor, não se iluda com isso mais. A fé é para que a gente tenha força para vencer os obstáculos que Deus permite, não é Ele que traz, mas que Deus permite que nos desafie a nos tornar alguém melhor. Porque quando a gente supera algo difícil, não tem como ficar igual. Seja uma doença, seja um conflito familiar, onde for, faz a gente desenvolver inteligência. Então, inteligência é a capacidade de resolver problemas. Não é o quanto eu avolumo de informações cognitivas. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Por isso que não dá para viver em negação, né? Colocando a cabeça na terra, brincando de avestruz, fingindo que o problema não existe. Né? Então, olha o que te trouxe aqui na casa. Não foi só o seu organismo. Olha o que te trouxe aqui na casa. Quais são as causas emocionais, morais que trouxeram essa repercussão no nosso corpo, na convivência diária? Né? Não adianta a gente cuidar só do sintoma. Para o lado espiritual, o corpo já é um sintoma. A causa está sempre na forma que a gente vive, na forma que a gente interpreta as coisas do mundo. Obrigada pela paciência. Um ótimo dia a todos. Nós vamos começar o trabalho, mas descansa agora. Desliga, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para o mundo lá fora. Enquanto estivermos aqui, esteja aqui.
Um ótimo dia. Muito obrigada.